Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de novembro de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade Hermínio de Miranda. Vou pedir para vocês só um minutinho. Então, nós estamos estudando o capítulo 15, que tem por título Psicofonia. E nesse capítulo 15, nós estamos estudando o item 6, Interdependência das Mentes. Hoje vamos iniciar, deixa eu pegar a data aqui direitinho, o item 6, Interdependência das Mentes. No capítulo 15, Psicofonia, tá? Mas antes da gente iniciar aqui esse item 6, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, ao Pai Criador, fazendo a nossa prece, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que nós temos recebido, graças a Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos auxilie na nossa caminhada, abençoando nossos bons propósitos, abençoando a nossa alma, a nossa família, e nos trazendo aquela paz que todos nós necessitamos, né, para continuarmos a nossa caminhada. E também sempre pedimos a Deus que abençoe todos aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, possam estar sofrendo, passando por alguma dificuldade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a todos nós. Então, vamos lá. Capítulo 15, item 6, Interdependência das Mentes, desse livro, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Então, diz assim o Hermínio: ao abordar o problema da autonomia das duas memórias, pareceu-me correto que assim fosse, em princípio, explicada a ausência de lembrança por parte de Regina, que somente retinha episódios isolados, fragmentários e mais marcantes, mas eu ainda não estava plenamente satisfeito com a explicação que, repito, parecia acertada, porém incompleta. Quando ele fala sobre a questão das duas memórias, é a memória do espírito e a memória do médium, tá? Então, nós terminamos de estudar, o item 5 que nós terminamos de estudar, falava sobre isso, sobre essa memória, né? A memória do espírito, a memória do médium, a memória do médium desdobrado, do médium desperto, e ele está abordando essa questão dessas duas memórias. Aí ele começa o próximo parágrafo com uma pergunta, e ele diz assim: pois não deve a comunicação passar necessariamente pela mente do médium antes de se materializar na palavra falada ou escrita? Perguntava-me. Por que razão não fica lá retida? Então, ele quer saber por que no momento que você está desdobrado e o espírito está se utilizando do teu centro da memória, por que aquilo que o espírito falou ou fez não ficou retido na memória do médium? Ah, nós já até estudamos isso, já estudamos, que não fica, que o médium está desdobrado com a sua mente. E o espírito está trabalhando ali, mexendo ali no centro da palavra, tá? E que pouco, muito pouco fica retido na memória. Aí ele vai dizer aqui: ocorreu então que isso é verdadeiro, sim, mas com uma ressalva importante. O que passa pela mente do médium não é exatamente o que o espírito pensa. Não são as memórias que se fundem uma na outra,
mas os impulsos do comunicante, para que ele possa ter à sua disposição os comandos psicomotores de que necessita para movimentar os centros adequados do corpo do médium. Então, ele diz aqui, ó, o que passa pela mente do médium não é exatamente o que o espírito pensa, não são as memórias do espírito que se fundem com a memória do médium, mas os impulsos do comunicante, para que ele possa ter à sua disposição os comandos psicomotores que necessita para movimentar os centros adequados do corpo do médium. A entidade desencarnada, quer dizer, o espírito, não manipula a sua vontade e arbítrio a memória do médium, que tem sua inviolabilidade preservada. Ele não coloca ou retira nada de lá. E nem o médium pode invadir ou interferir na mente da entidade, que por seu intermédio se comunica. Tanto que não lhe é dado conhecer o que o comunicante vai dizer ou fazer a seguir. Se este interromper a psicografia de um texto ou uma frase que está dizendo, quer dizer, se o espírito, o médium não sabe o que virá a seguir. Isso demonstra que o médium não está participando do processo de elaboração da comunicação, apenas cede o seu instrumento para que ela se veicule. Então, o médium apenas cede a sua instrumentação cerebral para o espírito. Ele apenas cede isso. Então, a memória do médium está na mente do médium. Então, quando esse médium se desdobra, a mente dele vai com o perispírito e o espírito. O que fica ali sentado naquela cadeira é apenas o corpo. Mas a memória, ela só está no cérebro quando o espírito, quando você, médium, não está desdobrado. Eu estou aqui, não estou desdobrado. Então, a minha memória está da minha mente transitando pelo meu cérebro. Mas no momento que eu desdobro, que eu saio desse corpo, a minha mente e a minha memória vai junto. O que sobrou para ele? O cérebro, a instrumentação. Mas a memória, essa, ele foi embora. Ela foi. E o corpo, ele vai manipular o corpo, as células nervosas. Mas a minha memória não estão nas células nervosas. Estão na minha mente. E a minha mente, ele não vai ter acesso. Porque eu desdobrei. Ele não vai ter acesso. Da mesma maneira que eu não vou ter acesso à memória dele, porque eu estou afastada. Eu estou afastada. Deu para compreender isso? Porque às vezes a pessoa pensa que o espírito vai ter acesso, vai invadir, ter acesso à minha memória. Se eu estou desdobrada, não, não. Ele não vai ter acesso, ele não vai ter como manipular, ele não vai ter como se apossar da minha memória. É isso que ele está dizendo. A entidade desencarnada não manipula a sua vontade e arbítrio, quer dizer, do jeito que ela quiser, a memória do médium, que tem sua inviolabilidade preservada. Ele não coloca ou retira nada de lá. Ele não pode roubar as minhas memórias. Tá? E nem o médium pode invadir, interferir na mente da entidade que, por seu intermédio, se comunica. Tanto que não lhe é dado conhecer o que o comunicante vai dizer ou fazer a seguir. Então, ele está dando uma comunicação ao espírito, eu não posso dizer para você com antecipação o que ele vai dizer. Está na memória dele. Eu só vou ficar sabendo conforme ele vai falando. Tanto que quando, às vezes, na mesa mediúnica, o doutrinador está conversando com o
espírito vai falando, aí ele dá umas paradinhas. Aí você fica esperando, né? Pode continuar falando, porque você não sabe, o médium não sabe o que ele está dizendo. Aquilo ele vai dizer de acordo com a vontade dele. Então, o médium não tem acesso a saber das memórias dele, né? Aí ele diz aqui, em suma, as memórias individuais permanecem autônomas em ambas as entidades, do médium e do desencarnado. Médio espírito comunicante. Se falta ao manifestante a palavra ou expressão adequada, ele precisa buscá-la no dicionário verbal do médium. Mesmo aí, contudo, parece haver uma consulta subliminar entre ambos, sem que um invada a memória do outro. É como se ele quer buscar uma palavra e essa palavra está na memória do médium. É como se ele pedisse, por isso que ele fala subliminar, é como se ele pedisse ao médium e cedesse para ele uma palavra para ele poder encaixar ali no pensamento dele. É como, por exemplo, às vezes você está falando uma coisa, aí você diz assim, me fugiu a palavra, eu não consigo me lembrar dessa palavra. Aí alguém está participando do estudo com você, liga o microfone e diz assim, isso, aí você diz, é isso mesmo. Entendeu? Então, quando você diz, eu não consigo me lembrar da palavra, você está pedindo ajuda. Porque quem está acompanhando o seu raciocínio vai dizer para você a palavra. Então, o médium é como se ele está ali acompanhando o discurso do espírito. Mas, de repente, o espírito está falando uma coisa e, de repente, ele para, porque está faltando uma palavra. Então, é como se o médium entendesse que está faltando uma palavra, que ele quer uma palavra para poder fechar o raciocínio dele. Então, era como se o médium dissesse para ele qual é a palavra. Aí ele pega a palavra e, e dá prosseguimento. Por isso que ele diz assim, parece haver uma consulta subliminar entre ambos, porque a palavra que falta, o médium, quando está acompanhando o que ele está dizendo, aí o médium diz para ele qual é a palavra, e aí ele capta aquela palavra e ele continua, como acontece conosco, né? Aí ele diz aqui, traduz da expressão que ele usaria para se fazer entendido pelo destinatário da comunicação. Então, ele diz aqui, ó, se faltar ao manifestante, ao espírito, a palavra ou expressão adequada, ele precisa buscá-la no dicionário verbal do médium. Mesmo aí, contudo, parece haver uma consulta subliminar entre ambos, sem que um invada a memória alheia. Parece haver um confronto mental no campo do pensamento puro, e que o espírito do médium traduz da expressão que ele usaria para se fazer entendido pelos destinatários da comunicação. Então, é como se o médium passasse para ele aquela palavra que está faltando. São diferentes, portanto, os circuitos utilizados. É como se num sofisticado equipamento de som e imagem fosse cedido apenas o acesso aos dispositivos de comando do toca-disco, por exemplo, e não os circuitos eletrônicos da parte nobre do sistema, por onde circula o material gravado nos cassetes da memória de seu proprietário. Ele está falando aqui de toca-disco, ele está falando aqui de cassete. Esse livro é antigo, né? Esse livro é lá de 1900, deixa eu ver aqui mais ou menos a data. Esse livro é de 1980 e poucos. Então, nessa época, ainda tinha, né, o videocassete, ainda tinha o toca-disco. Então, ele está falando sobre isso, usando essas expressões, né? Então, é como se o espírito ele tivesse acesso, por exemplo, você tem um computador, ele tivesse acesso apenas às teclas do computador, mas não ao circuito eletrônico do computador.
as placas, ele só tem acesso assim às teclas, né? Em outras palavras, o manifestante pode tocar o seu disco, mas não tem acesso às gravações que fluem pelos circuitos privativos destinados aos cassetes da memória do médium. Ele movimenta o toca-discos alheio, emprestado, mas utilizando-se de seu próprio sistema interno também privativo. Então, é como se ele acessasse as teclas do seu computador, ele está aqui. É como se ele acessasse as teclas do computador do médium, mas os circuitos do computador estão na cabeça dele. É uma coisa que parece meio maluca, né? Mas é porque é difícil a gente explicar esse tipo de comportamento. Então, eu estou aqui com o meu computador, né? Então, eu sou o desencarnado. Então, o médium ali. Então, vamos dizer que a mente do médium, ou melhor, o cérebro do médium, tivesse aqui, né, fosse esse computador. Eu tenho acesso às teclas, mas as placas, o circuito desse computador não. Esse circuito é o meu, é o meu. Então eu uso a minha mente de espírito e acesso às teclas do computador do outro. Então o que vai passar é o que está aqui, mas eu preciso usar as teclas do computador. A gente vê que esse sistema de comunicação, de psicofonia, como se processa, é muito complexo. É muito complexo. Não é uma coisa fácil, é muito complexo. Depois ele diz aqui: se por acaso surge a necessidade de obter uma palavra, uma imagem típica, para expressar certos matizes de pensamento, o manifestante faz a consulta com quem opera o terminal de um computador, que tem acesso à memória do seu instrumento mediúnico, mas não pode simplesmente ir lá e remexê-la em busca da desejada expressão. Esse fenômeno da autonomia das memórias parece bem evidente, ainda nos casos ditos de múltipla personalidade, ou que ele chama de condomínio espiritual. O Hermínio ele está usando essa expressão porque essa expressão ela é de um livro que ele tem, que é esse livro aqui, ó, Condomínio Espiritual, de Hermínio de Miranda. Tá? Esse livro é muito interessante mesmo. Por isso que ele usou aqui o termo condomínio espiritual. Então, ele diz assim, ó, esse fenômeno da autonomia das memórias de cada um, que é a autonomia das memórias, cada um tem a sua, parece bem evidenciado ainda nos casos ditos de múltipla personalidade ou condomínio espiritual. Desconheço o exemplo em que o espírito saiba o que o outro fez e pensou através do corpo por ele utilizado. Então, ele diz que desconhece o caso aonde o espírito saiba o que o médium fez e pensou através do corpo por ele utilizado. E ele diz que desconhece algum caso onde o espírito, ao dando a passividade, consiga saber, né, ao dar a passividade, de dizer, eu estou aqui, ó, usando, ocupando a sua mente, o seu corpo, e estou descobrindo seus segredos. Ele diz, isso não acontece. Ele não vai ter acesso aos, à memória do médium, né? Aí ele diz aqui, cada um que toma posse do corpo, você é médium, vários espíritos podem dar comunicação através de você. Então, você numa mesa mediúnica, você pode dar 3 comunicações de 3 espíritos diferentes. Por isso que ele diz aqui, cada um que toma posse do corpo provoca um desligamento dos circuitos do dono do corpo. Então, toda vez que você vai dar uma comunicação, você desdobra. Você vai dar uma passividade, você desdobra. Então, chegou o primeiro espírito para dar a comunicação.
você desdobra e cede o seu corpo para ele. Ele acabou, você volta. Aí passa-se 10, 15 minutos, outra comunicação. Você desdobra de novo. Aí aquele espírito que chegou se apossa do seu cérebro, das células nervosas, faz o que fazia. Aí ele vai embora, você volta. Dali a 15, 20 minutos, você vai dar outra comunicação, você desdobra de novo. Entendeu? Por isso ele diz aqui, cada espírito que toma posse do corpo provoca um desligamento dos circuitos do dono do corpo, ligando a sua própria tomada para ativar seus circuitos pessoais. E a partir do momento que o espírito sai do corpo, ele desliga os circuitos que ligam a mente dele àquele corpo. E aí é como se o espírito viesse e ligasse a tomada dele naquele corpo. Está dando para entender? Quando ele vai embora, é como se ele tirasse a tomada e vai ele embora. Você volta, liga a sua tomada naquele corpo, mostrando que é um corpo mesmo. É um corpo mesmo, né? Aí eu pensei agora assim, até num transformador, por exemplo. Cada um tem um computador, vamos dizer assim, né? Pô, Eu pensei as no HD, energias. pensei no HD externo. Vai Isso, lá, coloca o teu HD externo ali, tem todos os seus arquivos ali. exatamente. Tirou, o outro vem e coloca. O computador fica lá. Então você vê que seu HD externo é o E espírito, né? O HD externo, o computador é o médium. Aí o espírito veio com o HD dele, ligou no computador para pegar a memória dele, espírito. O material dele, espírito. Aí ele trabalha ali no computador. Acabou, ele tira o HD dele e vai embora. Né? Aí vem outro espírito da passividade. Traz o HD dele, coloca no computador. Aí abre, né? De arquivo. A Deise está perguntando se pode trazer um desgaste para o corpo físico do médium. Não, um médium bem preparado, não. Ele está ali. Eu podia não. Por isso que, por exemplo, no trabalho mediúnico, é aconselhável, né, de forma razoável, que o médium dê até 3 comunicações. Pode até acontecer, né? Se o médium é muito bem preparado, se há uma necessidade, pode até dar 4 ou 5. Dependendo, se tem vários doutrinadores, a mesa, por exemplo, uma mesa mediúnica, que tenha 3 doutrinadores, sala ampla, né? O médio estando bem, havendo várias comunicações, o bom, 3. Mas não quer dizer que não possa haver 4 ou 5. Agora, além disso, vamos pensar assim: você está na sua mesa mediúnica e, de repente, aquele médio na mesa dá 8, 10 comunicações. Aí pode sim ter um desgaste. Porque não é recomendável. A média é de 2, 3. Mas você pode até dar 4. Havendo condições, é 5. Mas não uma coisa assim. Toda reunião eu vou dar 5. Então, essa média, às vezes você só dá uma, né? Dependendo da situação. Então, vamos navegar entre 1 e 4. Entre 1 e 4. Sendo que o 4, né? Mas poderia até 5. 3 é a média. Então, não há. O médio estando bem, está tudo correndo bem, não há perigo desse desgaste físico. Agora, se ele for ficar dando 6, 7, 8, né? Aí entra a questão do médio que não tem equilíbrio, alguma coisa, que só os médios estão fazendo. Então, os extremos, né, são problemáticos. Aí sim. Mas essa ideia que a Verinha deu do HD ficou bem, bem claro. Cada um, quando traz seu HD, traz seu arquivo. Traz o seu arquivo. Você colocou lá, ligou o HD dele no computador,
abre a memória dele. Mas para ele poder usar o HD, ele vai ter que usar as teclas, né, do computador, o mouse do computador, para poder abrir o arquivo dele no computador. Né? Porque ele instala ali o HD dele, aí ele pega o mouse, clica lá no ícone do HD, para abrir o HD, vai poder para procurar o arquivo que ele quer. Talvez ele tenha que citar, mexer nas teclas, no material físico do computador. Mas na memória do dono do computador, não. Acabou, ele tirou o HD dele, vai embora. Cada um que chegar está o seu próprio HD. É isso aqui que ele está dizendo, né? Aí ele diz aqui: cada um que toma posse do corpo provoca um desligamento dos circuitos do dono do corpo, ligando a sua própria tomada para ativar seus circuitos pessoais. Horas, dias ou anos depois, ao retirar-se, pode deixar sequelas físicas e até algumas vagas imagens mentais, né? Então, ele aqui, horas, dias ou anos depois, ao retirar-se, pode deixar sequelas físicas e até algumas vagas imagens mentais, mas não a lembrança do que disse ou fez enquanto esteve na posse do companheiro. Pois a instrumentação da memória veio com o invasor, e com ela se vai. Aqui ele já está falando do caso da obsessão. No caso daquela obsessão de muito tempo, eu estou no item 6, tá, William? Item 6 do capítulo 15. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Achei, já. sexto, Obrigado. sétimo parágrafo. Então, aqui ele já falou, quando ele diz assim, ó, é, que ele falou que cada um que toma posse do corpo provoca o desligamento do circuito de todo o corpo, ligando a sua própria tomada para ativar seus circuitos pessoais. Aí agora ele vai dizer, horas, dias ou anos depois, ao retirar-se, pode deixar sequelas físicas. Aí no caso da obsessão. Porque conforme ele se liga ao médium, ele traz uma energia que não é muito boa. Então, de tanto ele estar ali, ele vai deixar algum resquício. Tá? Então, ele diz aqui, ó, pode deixar sequelas físicas e até algumas vagas imagens mentais, mas não a lembrança do que disse ou fez enquanto esteve na posse do corpo alheio, pois a instrumentação da memória vem com o invasor e com ele se vai. Então, ele não vai deixar, no caso de uma obsessão, de uma subjugação, no caso de uma possessão, né? De muitos anos, ele vai deixar, vamos dizer assim, rastros da passagem dele. Esses rastros podem ser prejudiciais, mas ele não vai deixar a lembrança do que ele disse ou fez enquanto esteve ali de posse do corpo alheio. Ele não vai deixar lembrança do que ele falou, do que ele disse, mas ele vai deixar como se fossem rastros da passagem dele. E esses rastros podem ser prejudiciais se for uma posse de muito tempo. É o que a gente sempre conta, a gente sempre cita isso, que é um caso que o doutor Bezerra citou quando ele estava encarnado, né? No livro, deixa eu ver se eu acho aqui, doutor Bezerra de Menezes, Loucura sobre o Novo, tá aqui, ó. A loucura sobre o novo prisma. O doutor Bezerra de Menezes contando o caso do filho dele. Aí ele diz aqui, ó, ele contando que o filho dele passou por um processo obsessivo muito longo, né? E o doutor Bezerra teve muito trabalho para poder conseguir fazer a desobsessão do filho. Então,
é desse livrinho aqui, ó. A leitura sobre o prisma, tá? Esse livro é muito bom, de Dr. Bezerra de Menezes, e foi escrito quando o Dr. Bezerra de Menezes estava encarnado. Então, ele diz assim: quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, percebeu? O aparelho material é o quê? O cérebro. Porque como ele tem acesso às células nervosas, não é isso que nós aprendemos? As células nervosas do médium, esse é o material da vítima, como está lá na questão, se eu não me engano, é 186 do Livro dos Médiuns, quando Kardec, né? Nós até falamos sobre essa questão na semana passada. Qual é o termo que ele vai usar aqui? Ele vai usar aqui, deixa eu só pegar aqui, ó. 186. Tem certeza se é essa? Deixa eu ver. Eu tenho aqui anotado. Isso aqui é muito. Deixa eu ver. Espera aí um instantinho. A gente dá a questão direitinho. Esse é 286 ou 186. Um instantinho, gente. Aprenda aqui o Livro dos Médiuns. Não. Ai, meu Deus. Eu sempre tenho essa questão, sempre aqui. Só um minuto. Agora que eu quero, eu não estou conseguindo lembrar qual é a questão do Livro dos Médiuns. Não sei, porque o meu livro é em duas partes. Ah, tá. É questão, deixa eu ver aqui. 189, do Livro dos Médiuns. 189. Deixa eu abrir aqui. 189. Que ele vai dizer assim, ó. É, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro médio. Questão 189, médios pneumatógrafos, notinha de Allan Kardec. Ele diz aqui: os espíritos insistiram contra a nossa opinião incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Aí o Hermínio achava que esses materiais existentes do cérebro do médium era a memória do médium. E não é a memória do médium. São as células nervosas. São as células nervosas. Tanto que ele vai falar sobre isso. Né? Ele diz aqui, ó, é, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, um conjunto de células nervosas que constituem o cérebro. Então, quando ele fala que o espírito vai utilizar dos materiais existentes do cérebro, a gente pensava assim: o espírito vai ter acesso à memória, ao conhecimento do médium, para poder ilustrar lá o seu pensamento. Não!
não é a memória, é o material orgânico. São as células, né? As células nervosas que constituem o cérebro. Aí o doutor Bezerra, ele vai dizer aqui, ele vai dizer que deixar aqui bem claro. Eu vou até botar aqui de novo, livro dos médicos 189. Ele vai dizer aqui bem claro, doutor Bezerra, quando, porém, a ação fluídica do obsessor, quando ele vai dar passividade, ele está ligado pela atmosfera espiritual dele com a atmosfera espiritual do médium. Não é assim que funciona, lembra? É contato de auras. Aí ele diz, quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo no aparelho material da vítima, que aparelho material é esse? É um conjunto de células nervosas que constitui o cérebro. Esse é o material da vítima. O aparelho material da vítima produzindo lesões gânicas em uma ou mais vísceras. Então, esse fluido, né, do espírito, ao entrar em contato com as células existentes no cérebro, né, com essas células nervosas, ele vai produzir lesões orgânicas nessas células nervosas. Por isso que ele disse aqui, produzindo lesões orgânicas. Se é orgânicas, não é da memória, é do cérebro. Ele ficou tanto tempo, espírito obsessor, tanto tempo, né, ligado àquele médium, que o fluido deletério dele envolveu esse cérebro durante muito tempo. Porque a gente sabe que tem obsessores que levam anos, né? Anos, anos. Ficou tanto tempo ali que ele acabou produzindo leso, como se fosse um ácido. Vamos pensar assim, um ácido. Aquele ácido ali sempre. Ele, com o tempo, ele foi o quê? Carcomendo, né? Foi destruindo aquilo. Aqui, ó. O tratamento deve compreender, tratamento do médium, do obsidiado, a moralização, quer do obsidiado, quer do obsessor. E, conjuntamente, as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas. Em geral, esta parte da cura, mesmo quando o perseguidor está abandonando a sua vítima, é longa, porque se tem de reconstituir quase todo o organismo. Ele precisa, né, de, de um tratamento moralizante para não deixar que a coisa volte e vai ter que fazer o tratamento, né, do cérebro, para ver se consegue reconstruir. Mas no caso do filho do doutor Bezerra, ele vai dizer assim, que o filho do doutor Bezerra sofreu uma ação de obsessão longa, muito longa também, tá? E ele diz assim, que depois de tratado, depois que o espírito foi doutrinado e se afastou, o doutor Bezerra diz assim, o moço era vítima de seus abusos de outra existência. Continuou a sofrer a perseguição e, por tanto tempo a sofreu, o processo obsessor foi grande, que seu cérebro se ressentiu, de forma que, quando o obsessor, afinal arrependido, o deixou, ele ficou calmo, não teve mais as crises que ele tinha antes, sem mais ter acessos. Porém, olha o que o doutor Bezerra fala, não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O instrumento, que instrumento? O cérebro, ainda não se restabeleceu. Então, o processo obsessivo foi tão longo
que o fluido do espírito, com o tempo, acabou lesando as células nervosas do filho dele, que era o médium, E ele fala que o tratamento, doutor Bezerra, de recuperação é longo, passa pela moralização do médium e do obsessor, né? Passa também por tratamento com neurologista, com psiquiatra, passa também por aí. É um trabalho conjunto. E que, depois que esse obsessor se afasta arrependido, a recuperação não se faz logo. É isso que ele quer dizer. Não se faz logo, não. Você deve continuar em tratamento. No caso dele, do filho dele, ele não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O que ele quer dizer com isso? O rapaz deve ter ficado meio, né? Não recuperou aquela vivacidade da inteligência. Ô, Aí, Rose, oi, até porque qualquer condição patológica no cérebro, ou no sistema nervoso geral, de forma geral, a recuperação é lenta. É a própria fisiologia, né, do cérebro de recuperação não é como uma cicatrização de pele, por exemplo, entendeu? É muito mais lenta. Então, na verdade, a recuperação, independente da origem da lesão, a sua recuperação ela vai ser lenta, entendeu? e talvez nunca seja totalmente Com efetizado. certeza, com certeza. Entendeu? O que ele está dizendo? Vão ficar resquícios, porque foi um processo muito longo. É como uma pessoa que, de repente, tem um problema de pulmão, é uma tuberculose muito longa, né? Depois de tratar da tuberculose, o pulmão vai ficar com sequelas. Vão ficar com sequelas, que poderão até, mais tarde, vir outro tipo de doença, ou a pessoa ficar propenso a pegar pneumonia com facilidade, outras doenças com facilidade, que lesa o organismo. Aí é organismo físico, é físico, porque você está encarnada. Então, ele vai agir sobre o organismo físico. Então, aquela energia, aquele fluido doentio dele, como se fosse um ácido, em contato com aquele material orgânico ali durante muito tempo, vai deixar sequelas. Que tem vários tipos de tratamento. Para primeiro ele se afastar, é tratamento moralizante para o espírito e para o médium. Porque se ele entrou no processo obsessivo, é porque ele abriu brecha. Então, ele tem que ser tratado também. E o obsessor também. Porque essa coisa de exorcismo não existe. Ele precisa ser evangelizado. O médium e o obsessor, os dois precisam ser evangelizados. Paralelo a isso, também um tratamento, vamos dizer assim, empático, que é remédios, psiquiatra, tudo isso, porque o físico está sendo afetado. Depois que o obsessor é evangelizado e se afasta, não acaba tudo. As sequelas ficam. As sequelas ficam. Você quebra um braço, fica ali do jeito, vamos dizer, 40, 50 dias. Uma fratura muito grave. Ah, ó, colou tudo bonitinho, colou no gesso. Agora estica o braço, não vai esticar, porque fica duro. O outro não está colado, tá. Mas o braço ficou muito tempo imobilizado. Você vai ter que fazer o quê? Fisioterapia, para poder soltar essa musculatura, esses nervos. Mas já está curado, tá? Mas o braço vai ter que fazer fisioterapia. Agora é isso. O espírito foi fechado. Agora vamos continuar o tratamento, que pode ser longo, como disse o doutor Bezerra. O filho dele, depois de afastado,
ainda não se restabeleceu totalmente. E às vezes você nem sabe se vai se restabelecer, né? Se vai voltar aquele 100% de antes. É provável que não, porque afetou muito as células nervosas. E a gente sabe a delicadeza que são, né? Essas células. Então, ele conta aqui esse caso. Por isso ele diz horas. Dia. A pessoa diz, ué, mas uma obsessão por dias, uma semana, um mês, também podem trazer, vai depender da virulência do obsessor. De repente, a pessoa pode passar por uma obsessão de, vamos dizer assim, 10 anos, sem que esse espírito tenha uma energia tão ruim. É lógico que haverá consequências, mas talvez, dependendo do espírito, uma obsessão de 2 meses possa causar mais estragos do que uma obsessão de 10 anos. Porque se essa de 10 anos for uma obsessão simples, onde o espírito não tem tanta maldade e o fluido dele não é tão deletério, possa não causar tantas sequelas quanto a de 2, 3 meses de obsessão com o espírito altamente mau. Vai depender da dose de veneno que for inoculada. Por isso que você não pode dizer que os processos obsessivos são iguais. Todos eles vão fazer mal, mas vai depender da quantidade de veneno inoculado. Então, às vezes, uma coisa por pouco tempo pode causar até um mal maior, né? Aí ele vai dizer aqui, mas então, horas, dias ou anos depois, ao retirar-se, pode deixar sequelas físicas e até algumas vagas imagens mentais, porque ficou tanto tempo associado ao espírito que aí, nesse caso, ele pode até deixar algumas vagas, é o tal dos rastros, né? Imagens mentais, mas não a lembrança total do que ele, espírito, durante o processo obsessivo, disse ou fez enquanto esteve na posse do corpo alheio, pois a instrumentação da memória veio com o invasor. A memória é dele, do espírito invasor. E com ele se vai. Como ele falou aqui do condomínio espiritual, lá do início desse parágrafo, ele disse: esse fenômeno da autonomia das memórias parece bem evidenciado ainda nos casos ditos de múltipla personalidade do condomínio espiritual. E eu trouxe um pequeno texto do livro que eu mostrei para vocês, Condomínio Espiritual do Hermínio de Miranda, quando ele fala um pouco desse condomínio espiritual. O que ele pensa sobre isso, tá? Deixa eu passar. Porque tem gente que não conhece, né? Ele vai falar aqui, eu acredito que você esteja ouvindo. O livro é esse, Condomínio Espiritual, capítulo 6, a família Bechamp, né? Bechamp. Ele diz assim, número 1, Christine, a moça que era 3. Embora há vários anos, sob observação de amigos e de outras pessoas interessadas, somente no início de 1898, Christine Bechamp, pseudônimo, né? Ele não usa o nome da pessoa, ele usa o pseudônimo para a pessoa não ser identificada. Recorreu ao Dr. Morton Price, médico de doenças nervosas, no Hospital da Municipalidade de Boston, ex-professor de doenças do sistema nervoso na Faculdade de Medicina de Tufts College, né? Isso é de 1898, tá, gente? Christine é apresentada ao leitor ao iniciar seu livro, nesse livro, né, desse médico aqui, Dr. Morton Price, do livro dele. Christine é apresentada ao leitor ao iniciar seu livro como pessoa na qual várias personalidades manifestam-se a intervalos variáveis. A cada uma dessas alterações, modifica-se o caráter da paciente.
bem como sua memória. Então, a cada uma, né, ele está falando aí de personalidades que se manifestam em intervalos variáveis, cada uma traz a sua própria memória. Em outras palavras, além de sua personalidade real, original e normal, com a qual ela nasceu, Deschamps pode ser uma de três diferentes pessoas. E prossegue o autor. Essa é a visão do autor, do Dr. Morton, né? Essa é a visão do médico. O médico tem essa visão, Dr. Morton, que a menina continua com a personalidade dela, e ele conhece essa personalidade quando essas outras personalidades não chegam. Então, ela tem a personalidade dela original e normal, com a qual ela nasceu. Além disso, manifesta-se nela três diferentes pessoas, três diferentes personalidades, cada uma com a sua memória. E prossegue Dr. Morton, o autor. Digo três e diferentes, porque, apesar de utilizarem-se do mesmo corpo, cada uma delas constitui caráter marcadamente diferente. São personalidades diferentes, como se fossem três pessoas diferentes, manifestando-se tal diferença com diferentes conjuntos de pensamentos, diferentes opiniões, crenças, ideais e temperamento, bem como diferentes conquistas, gostos, hábitos, experiências e memórias. Então, cada uma delas tem o seu forma de ser. Tem suas opiniões, tem suas crenças, suas religiões, né? Gostam de coisas diferentes, falam de formas diferentes. Nada mais claro e positivo para caracterizar a convivência de várias pessoas no mesmo contexto, mas não se deixe o leitor impressionar pelo que está escrito. Olha o Hermínio falando aí. Mas não se deixe o leitor impressionar pelo que está escrito, pois o doutor Price, o doutor Morton Price, que escreveu esse livro, não entende essas personalidades como pessoas mesmo, isto é, gente de verdade, e sim como partes ou frações desintegradas. Opa, desculpe, gente. Ai, mas sim como partes. Olha que coisa interessante aqui. Ou frações desintegradas do ser normal, que seria a verdadeira senhorita Bechamp. Então, repare, o doutor acha que essas três personalidades invasoras são a fragmentação, tá, da jovem, como se a jovem pudesse se fragmentar em três outras personalidades totalmente diferentes uma das outras. Essa é a visão dele, do médico, que não é espírita, entendeu? Então, o Hermínio coloca aqui, nada mais claro e positivo para caracterizar a convivência de várias pessoas no mesmo contexto, pela visão do médico. Mas não se deixe o leitor impressionar pelo que está escrito, pelo que o doutor Pérez escreveu. Porque ele não entende essas personalidades como pessoas, como individualidades, como gente de verdade, porque todo espírito é gente de verdade. E sim como fragmentações do ser normal, que seria a verdadeira senhorita Bechamp. Quer dizer, a mente dela se fragmentando em três personalidades diferentes. A personalidade básica, que seria a autêntica senhorita Bechamp, teria sofrido o processo de cisão, de rachadura, vamos dizer, ao longo de linhas de clivagem intelectual e temperamental, mas não éticas.
Quer dizer, não tem nada a ver com a questão moral. Aconteceu alguma coisa, né, no cérebro, da mente dessa jovem, que fez com que a memória dela, a mente dela se fragmentasse, surgissem mais três personalidades além da dela, mas isso não tem nada a ver com a questão ética, com a questão moral. Aí diz assim o Hermínio, não sei bem o que o autor quer dizer com isso, com essa explicação que ele deu da desintegração. Não vejo como configurar linhas ou trincas, ainda que metaforicamente, no psiquismo de uma pessoa. Essa era, contudo, a postura adotada pela ciência naquela época. Então, naquela época, ó, 1898, a ciência, né, dava essa explicação para esses casos. Por isso que ele diz, né, essa era, contudo, a postura adotada pela ciência naquela época e com ligeiros retoques prevalece até hoje. Então, ele diz, até hoje, a ciência vê assim. As personalidades secundárias, ensina o autor, são formadas por desintegração de personalidades normais. Então, você começa a apresentar, né, essa dupla, tripla, quádrupla personalidade que eles acreditam ser uma desintegração da personalidade raiz, da primeira, da básica, né? E aqui eu vou para o outro PDF, que é o 194. É muito interessante isso aqui, gente, mas eu vou ter que dar uma pulada. Aí ele vai falar agora do item 5 sobre o condomínio na intimidade. Por quê? O que ele chama de condomínio? Um corpo com várias personalidades. Um prédio com vários apartamentos. É um condomínio. Ele vai falar sobre esse condomínio na intimidade. Como é que isso vai funcionar? A partir do momento em que o fenômeno da personalidade múltipla começa a ser estudado de maneira mais racional, após ultrapassar a incongruente teoria da cisão, que é aquela que a tua personalidade se divide, será possível investigar com maior profundidade e entender melhor o mecanismo das súbitas interferências de personalidades exógenas, quer dizer, aquelas que vêm de fora, né, estrangeiras, alienígenas, vamos dizer assim. O acoplamento de tais entidades se faz sempre através de campo biomagnético organizado, perispírito, que na doutrina dos espíritos recebeu o nome de perispírito, que precisa estar algo afastado ou desdobrado do corpo físico. Claro, é isso que a gente vê o tempo todo. O médium, né, se desdobra e cede o seu corpo físico, o seu cérebro, suas células nervosas para um comunicante. A hipnose é um dos recursos empregados para esse fim. Também pode acontecer através da hipnose. Né? O médium é hipnotizado, desdobra, né? Mas pode também ocorrer o desdobramento a partir de estados de depressão, sonolência, choque emocional ou físico, tais como uma pancada na cabeça, bem como angústia profunda, desespero ou pânico. Algumas de tais situações levam até ao desmaio, ou como também se diz, a perda dos sentidos, que se resume, em última análise, em um mecanismo pelo qual o espírito abandona momentaneamente o corpo, desdobramento, em fuga de situação que lhe é penosa ou assustadora. As súbitas alterações de personalidade, observadas em todos os relatos, estamos aqui a pesquisar, nesse livro Condomínio Espiritual, do Emílio Miranda, dão-se, usualmente, e ele traz um relato de vários casos, dão-se, usualmente, a partir desses estados crepusculares da consciência, precedidos, às vezes, de dores agudas de cabeça, sensação mal-estar, tonteira ou sonolência. Nem sempre, contudo, o transe é suscitado pela hipnose, mas por súbita e irresistível invasão de entidade exógena, quer dizer, o espírito que chega, né? Ligado ou não à comunidade
que constitui o que Sally, aqui já é outro caso, o que era o caso de uma jovem chamada Sally, né? Denominou com propriedade de a família. Essa jovem, como aquela outra senhorita Bechano, também apresentava essas personalidades, entre aspas, várias. Ela dava, né, a comunicação dessas várias, que eram todas elas diferentes. Só que ela chamava de família, que eram vários que davam comunicação através dela. Então, ela chamava de a família, e que eu, Hermínio, costumo chamar de condomínio espiritual. Tá? Então, aqui, ele faz essa análise, né, de muitos casos aonde esse médico, lá no passado, chamava de fragmentação da personalidade da pessoa, dando origem a outras personalidades. E ele fala que essas ditas personalidades, que seria a fragmentação da dele, são autônomas, são individualidades. Cada uma traz a sua história, a sua forma de ser, a sua forma de pensar. Algumas são tranquilas, outras são violentas. Por que ele diz que isso? Processo obsessivo. E ele traz vários casos aqui, ela está a comunicação, em torno dela há uma falange de espíritos, dependendo do problema de cada um. Então, ele não tem apenas um obsessor, ele tem vários obsessores. E ele dá a comunicação desses obsessores. Alguns são bons, alguns querem até ajudar, são tranquilos, né? Outros não, são vingativos, querem destruir a pessoa. E ele diz, a prova está que são individualidades, que elas são coerentes naquilo que pensam, na sua forma de ser, de agir. Elas são totalmente diferentes do médium. São individualidades. E quando a gente fala que a pessoa tem um obsessor, você pensa assim, ele tem um obsessor terrível. Mas quem disse que é um só? Quem disse que é um só? Não é? Então, a Sally, aquela jovem Sally, o caso dela é até interessante, porque essas personalidades que davam comunicação através dela planejavam a morte dela. Tem até o item lá, o planejamento da morte de Sally. Então, elas conversando com o psiquiatra, com o médico, elas falavam o que elas queriam fazer com ela. Então, conversando com essas personalidades, ele percebe, pelo relato do médico Dr. Morton, falando do caso da senhora Alexandre, que cada uma tem uma forma de ser totalmente diferente da outra. Pensam de forma diferente, têm crenças, são totalmente autônomas. A única coisa que elas não têm é um corpo físico. Mas elas utilizam o corpo físico da médium, que era a senhorita Bechop. Mas lá em 1896, ninguém aceitava a questão da reencarnação, do processo obsessivo. Kardec já tinha lançado o livro dos médiuns, mas os cientistas não falavam sobre isso. Imagine hoje, em 2024, uma pessoa médium, que tenha um processo obsessivo desse. 3, 4 obsessores. Ela sendo levada por um psiquiatra. Como é que o psiquiatra vai tratar esse caso? Se ele não aceitar nem de longe essa ideia de obsessão. Ele vai tratar como o quê? Duplas, triplas personalidades, não é? Assim, ele vai meter remédio na criatura, haja tarja preta. Ele vai tratar essa criatura como pessoa com distúrbios de personalidade. A personalidade dela se fragmentou,
surgiram 3 novas personalidades. Mas são uma. Aí, detalhe: uma é homem, a outra é mulher, né? Pessoas têm gostos diferentes, cada uma vai contar que viveu numa época diferente. Uma viveu do século passado, outra pode ter vivido há 3, 4 séculos atrás. E, de certa forma, elas vão contar contextos, vão trazer contextos aonde aquela pessoa se relacionou com ela. Como é que você vai... Mas o médico, ele não vai tratar isso como obsessão, se ele não é espírita. Ele vai tratar como múltiplas personalidades, como se todo ali fosse fragmentação da personalidade real. Por isso que ele chama de condomínio. Condomínio. Essas personalidades vivendo num só corpo. A Sally chamava de família. A família. Então, são casos, né, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? E aí, voltando agora ao Hermínios Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele vai dizer aqui, ó, continuando, né? Porque eu parei quando ele diz assim: pois a instrumentação da memória vem com o invasor e com ele se vai. E no caso dessa senhorita Bechamp, quando cada uma delas se afastava, levava a sua memória, levava o seu pensamento, levava a sua maneira de ser. Aí vinha outro. Alguém já viu um filme chamado As Três Faces de Eva? Filme muito interessante. As Três Faces de Eva. Fala sobre isso. De uma mulher casada e ela começa a apresentar 3 personalidades diferentes na casa dela. 3 mulheres totalmente diferentes uma da outra. E o marido dela não sabe como lidar com essas 3 personalidades. Então, na são 4. A original, que é a mulher dele, e 3 novas que aparecem. E ela vai fazer um tratamento psiquiátrico. Um tratamento psiquiátrico. Né? No final, aí sempre sendo colocada a visão do psiquiatra, da ciência. No final, as 3 personalidades se afastam. E essa mulher, agora, ela vai. O que vai. Com o produto que sobra, um misto das 3. Entendeu? É como se a personalidade real dela se alterasse, de certa forma, e captasse um pouquinho de cada uma delas. Um pouquinho de cada uma delas. E ela, que era uma mulher muito apática, se torna uma mulher. E você pode até entender, depois do tratamento, né? Afastar dessas personalidades, a pessoa melhorou, né? Que era uma pessoa muito apática, muito depressiva. A gente até entende isso. Mas eles apresentam como se ela tivesse retirado de cada uma delas um pouquinho para enxertar na dela. E por isso que ela mudou. Não, dela passou pelo tratamento. Porque quando você vai fazer um tratamento psiquiátrico e você se considera uma pessoa com uma série de problemas, o que você deduz? Que depois do tratamento você melhora, né? Você melhora, você se fortalece. Eu vejo assim. Mas, assim, as 3 faces de Eva mostram 3 personalidades totalmente diferentes. Procurem depois. É capaz de vocês encontrarem as 3 faces de Eva. É muito interessante. Para nós que somos espíritas, a gente entende o que seriam essas 3 personalidades. Então, ele diz aqui: está a conferir, continuando o texto do Emílio, essa realidade, com os vários casos hoje documentados, como para citar apenas um. Ele dá um nome aqui em inglês, que eu não vou saber ler, que teve os seus circuitos desligados, olha só, aos 3 anos de idade. O processo obsessivo começou aos 3 anos de idade. Foi quatro entidades diferentes durante 43 anos.
Aos 3 anos de idade, ele começou a sofrer esse processo obsessivo, dando passividade de 4 entidades diferentes. Veja só. Isso durou 43 anos. E ele só retomou posse do seu sistema, quer dizer, isso só foi resolvido, essas entidades só foram afastadas aos 46 anos de idade. Então, começou aos 3 anos, durou 43 anos de processo obsessivo, e ele só ficou tratado, entre aspas, né? Os espíritos foram afastados aos 46 anos de idade. E ele não teve lembrança do que ocorreu nesse inteirinho. Ele não se lembra do que esses espíritos, essas entidades, essas personalidades faziam com ele enquanto ele estava sobre esse processo. É lógico que esses espíritos não ficaram assim 43 anos seguidinhos, não. Como nós já vimos, é intermitente. Chega 2 dias, se afasta. Aí, normalmente, a pessoa pode ficar 3, 4 dias, uma semana. Aí vem outro. Entendeu? Porque eles não podem ficar para sempre, 40 dias seguidos. Nós já vimos isso também. É intermitente, mas são 43 anos. Né? Então, durante esse processo em que ele estava sendo afetado, aquele espírito estava ali, ele não lembra o que eles faziam, o que eles falavam. Né? Aí ele diz aqui, fica por responder uma pergunta. Onde ele, médium, ele, aquele que estava sofrendo o ataque, né? Onde ele esteve durante todo esse tempo? Para onde ele ia quando eles o obsediavam? E o que fez? Toda vez que eles se apossavam, ele desdobrava para onde ele ia. O que ele fazia? Que às vezes poderia ser uma semana. Onde ele ia? O que ele fazia durante esse período que estava sofrendo o processo obsessivo? Lamentavelmente, os pesquisadores que cuidam de tais casos não têm a mínima noção da realidade espiritual. E por isso tantas oportunidades preciosas de estudo são desperdiçadas. É provável que o espírito todo do corpo fique hipnotizado, em estado de torpor, ou que, embora vivendo em paralelo, desligado de seu próprio corpo, quer dizer, desdobrado, ao voltar, de nada se lembre, precisamente porque durante todo o tempo em que esteve desligado, quer dizer, desdobrado, somente operou sua memória perispiritual. Porque conforme ele desdobra, ele está operando a memória dele, perispiritual. Tá? Nada registrando nos cassetes. Ele usa cassetes, porque esse livro é escrito na época que ainda tinha videocassete, né? Nada registrando nos cassetes celulares do cérebro físico. Nada fica registrado nas células nervosas do cérebro dele. Porque aquela não era a memória dele. A memória dele estava lá, junto com o espírito e perispírito, no desdobramento. É natural, portanto, que nada encontre ali para orientá-lo quando ele volta para o corpo. Da mesma forma que ocorre o espírito reencarnado, que na imensa maioria dos casos esquece totalmente não apenas a existência anterior, como o período vivido do espaço entre uma existência e outra. Quando a gente reencarna, você não lembra nada, né, de que o tempo que você teve da erraticidade. Às vezes, uma coisinha ou outra, né? E até mesmo quando você está desdobrado. Dependendo da situação, quando você volta ao corpo, você traz apenas uns pequenos registros que logo se apagam. Porque, na realidade, aquela lembrança não passou pelas células nervosas do teu cérebro. Teu cérebro estava no teu corpo, estava dormindo na tua cama. E você estava vivenciando uma experiência no plano espiritual. Então, a tua memória está com o teu perispírito. E teu espírito lá no plano espiritual. A eles é que estão vendo alguma coisa. As células do seu cérebro não estão vendo nada. Não estão vendo nada. Quando você traz isso e entra em contato com o teu corpo, não tem nada registrado lá. Às vezes pode até ser que a célula capte alguma coisinha, mas é muito pouco, a não ser que a espiritualidade queira
que você lembre de alguma coisa. Aí eles vão trabalhar para você lembrar. Não, isso aqui que ele vivenciou lá do plano espiritual, é importante que ele lembre. Eu não digo tudo, mas pelo menos alguma parte, porque é importante para a caminhada dele. Aí os hábitos espirituais fazem por onde você lembrar. Porque às vezes, quando a gente acorda e tem certos sonhos, a gente lembra de algumas coisas, né? Então, aquilo é propositalmente feito para você lembrar. Agora, outras coisas que são para o espírito e não para a personalidade, você não lembra. Às vezes, você capta uma coisinha que, mas logo, ó, vai se apagando, né? Aí ele diz aqui, enfim, são enigmas da memória que ainda persistem, porque persiste a arrogante postura da ciência que se obstina em ignorar a realidade espiritual. Um dia, com menos orgulho e mais humildade intelectual, tais enigmas serão todos decifrados. E com isto voltamos à Regina. Então a gente vai parar por aqui, né? Dia 14, a gente vai começar a estudar o Autonomia, o item 7. Coloque aí. 14/11/24, item 7, Autonomia. Gente, muito interessante, né? Muito interessante. Então a gente vai vendo essa questão. É lógico que a gente sabe que existe a questão da esquizofrenia, não é? Onde a pessoa diz, eu estou ouvindo vozes, que pode até ser um processo obsessivo também. Mas nós não podemos dizer, né, que todos esses casos são fragmentação da personalidade. Não podemos negar que existe a pessoa que reencarna com problemas graves, né, como os esquizofrênicos, né, mas que também podem sofrer processo obsessivo. Porque sabe-se lá por que a pessoa reencarnou com esquizofrenia? Normalmente, né, quando os amigos espirituais trazem essas informações para a gente, normalmente são pessoas que usaram mal a sua inteligência. Muitas vezes, essas pessoas que são esquizofrênicas, elas são pessoas muito inteligentes, como os autistas também, né? Grande parte deles são pessoas muito inteligentes, mas que, por alguma razão, não podem usar de forma adequada a sua instrumentação. O seu cérebro, normalmente, são pessoas que usaram mal a sua inteligência. Então, quando esse espírito é desdobrado, ou quando ele vem a uma mesa mediúnica, já aconteceu na nossa mesa mediúnica, de espíritos lá do Lar Maria de Lourdes, que chegou dizendo uma vez, ele chegou e disse, olha, eu estou internado no Lar Maria de Lourdes. Está encarnado. Eu estou internado no Lar Maria de Lourdes há muitos anos. Pelo jeito, ele falou, há muitos anos. Mas eu não sou aquilo que fica lá naquela cama, não. Eu sou inteligente. Eu posso me comunicar. É o que eu estou fazendo aqui. Mas quando eu estou acordado, ele falou, eu não posso, eu fico lá deitado naquela cama. Mas agora ele falou, eu estou dormindo. Aí eu vim aqui para conversar com vocês. Então, olha só, ele disse de onde ele era, que ele estava internado no Lar Maria de Lourdes. Ele disse que a família ia lá no Lar de Maria de Lourdes, tem esses casos, né? A família deixou lá e foi embora, e que ele estava lá, internado lá. Mas que ele não é, ele disse, eu não sou assim, não. Eu sou inteligente, eu posso me comunicar. E conversou com a gente normalmente. Ele disse, quando eu estou acordado, eu não posso falar. Eu não posso fazer nada. Mas agora eu estou dormindo, aí eu vim aqui conversar. Entendeu? Mostrando toda a liberdade, individualidade, inteligência dele. Toda. Mas, como a instrumentação dele está danificada, ele não pode o quê? Mostrar a inteligência dele. Porque a máquina está com defeito. Quer dizer,
As ondas, a inteligência está perfeita. A inteligência não está afetada, está perfeita. Mas ele não pode demonstrar, porque a máquina está alterada. Entendeu? Então, são casos fantásticos. Então, o problema está no físico, no orgânico, não no espírito. E no caso dessas personalidades, né, personalidades totalmente diferentes, né, cada uma com um jeito de ser, como o Hermínio falou, são pessoas que estão ali. Agora, por que que elas estão obsediando aquela criatura? Então, esse livro aqui, Condomínio Espiritual, muito interessante, são casos, vários casos, e são bastante aprofundados os estudos. Cada caso tem uma análise grande, né, de vários e vários itens, né? Então, quem tiver oportunidade desse livro, dá uma olhadinha. Esse caso da senhorita Bishop, acho que foi capítulo 6, e o da Sala, então, é muito interessante. Muito interessante. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. A Denise hoje não vai dar o curso da Amélia Rodrigues, tá? Primícias do Reino, porque ela foi para o Rio hoje, que ela vai ter que fazer uma cirurgia, então ela só conseguiu passagem agora para tarde. Então, ela não vai poder, ela deve estar chegando no Rio agora, ela não vai poder dar esse curso do Primícias do Reino hoje, tá bom? Mas hoje nós teremos a nossa palestra pública às 18h40, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. O tema bastante interessante. Então, 18h40, estaremos aqui para a nossa palestra. Então, vamos Ô, agradecer. Rose, E fale. não, só para uma curiosidade, o nome, a medicina chama hoje, atualmente, de transtorno dissociativo de identidade, quando vê múltiplas personalidades. É. Outra coisa que existe uma série, mas ela está na Apple TV, chamada Entre Estranhos, que é com aquele menino que fazia o Homem-Aranha. Ele participa de um assalto, de um tiroteio, e aí ele é preso, e aí vai uma investigadora que ela é formada também em psiquiatria, perita, né? E aí ela começa a entrevistá-lo, e aí ela começa a descobrir que, na verdade, que ela queria saber se havia outras pessoas envolvidas no tiroteio. E aí ela começa a descobrir que ele tem outras personalidades. Mas o que é legal é que quando aparecem essas personalidades na mente dele, são pessoas diferentes, completamente diferentes. É muito legal. Entendeu? Ela é quadrilha, sabe? Quadrilha. É uma quadrilha. Aquela É sala, muito boa a série. né? É uma minissérie de 10 episódios. É bem boa. Eu vou mandar o link lá para quem tiver Apple TV. Entre Estranhos. Manda para mim, é muito interessante, né? É muito legal, muito legal. É um suspense psicológico. Bastante interessante, né? Então, do ponto de vista espírita, a gente compreende. Sim, Compreende isso aí, né? Então, mas vai entrar transtorno dissociativo. isso. A ciência não aceita, né? E seria até muito mais fácil de compreender, não seria? Do que Pois você é. a sua mente se fragmentando, a sua personalidade se fragmentando. Olha a complexidade para você compreender isso. E no processo, Sim, você já sabe, mentes invasoras. Pronto, mentes invasoras. pronto. Muito mais fácil para você compreender, né? Então, gente, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, né, da gente conhecer um pouco mais disso, compreender o ser humano, porque se isso acontece é porque alguém abriu uma porta. E, normalmente, é o tal do médium, né? Abriu a porta, estabeleceu a sintonia, e aí tocou a antena, eles vieram. Eles vieram. Ou no processo vingativo. Também pode ser pela vingança, né? Para tentar destruir a pessoa. Então,
É muito importante a gente conhecer isso. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, e mais uma vez agradecemos, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Porque, como disse André Luiz, numa de suas obras, ele diz assim: conheça a verdade, para que ela não te surpreenda, para que você não seja surpreendido por ela. Conheça a verdade. Então, vamos parar por aqui, e hoje, às 18h40, nós estaremos reunidos para falar sobre o verdadeiro silício da nossa palestra pública, tá bom?